Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Nesse glorioso dia, o céu de repente se abrirá. Aquele que há de vir virá e não tardará, Ele virá. Nós estamos trabalhando uma série de mensagens chamada Ele está chegando, e estamos falando a respeito da volta de Jesus e trazendo aos nossos corações mensagens que gerem em nós esperança, expectativa quanto à volta de Jesus. As igrejas hoje quase não têm falado a respeito desse assunto. Talvez por conta da pandemia, algumas igrejas falaram um pouquinho mais. A gente tem que tirar o chapéu para a igreja adventista do sétimo dia, ou adventista da promessa, que são igrejas que pregam dominicalmente a respeito desse momento. E nós temos que também voltar um pouco os nossos olhos para trabalharmos essa temática. Hoje, de forma específica, eu quero falar sobre aquele dia como um dia de doces surpresas. O dia da volta de Jesus será um dia de doces surpresas. Oskar Schindler possuía algumas características, digamos, não muito louváveis. Schindler era mulherengo, era beberrão, subornou oficiais, foi membro do partido nazista alemão, mas no fundo do seu coração havia um diamante de compaixão pelos judeus condenados na Cracóvia, Polônia. Aqueles que Hitler mandou matar, Schindler tentou salvar. Não conseguiu salvar todos, mas pôde salvar alguns, e assim fez o que podia. O que começou como uma fábrica lucrativa tornou-se num refúgio para 1.100 almas, cujos nomes puderam ser incluídos numa lista, na lista de Schindler. Se você assistiu ao filme com esse nome, se lembrará de como a história termina. Com a derrota dos nazistas, os papéis se inverteram. Era a vez de Schindler ser caçado, os prisioneiros serem libertados. Oskar Schindler preparava-se para fugir na calada da noite. Enquanto ele caminhava para o seu carro, os trabalhadores de sua fábrica se alinhavam dos dois lados da estrada. Eles estavam ali com um único objetivo: agradecer àquele homem porque havia salvado suas vidas. Um dos judeus entregou a Schindler uma carta assinada por cada um deles, documentando o seu feito. Também lhe deram um anel que foi produzido do ouro extraído do dente de um dos trabalhadores. E naquele anel estava escrito uma frase do Talmud: aquele que salva uma única vida, salva o mundo inteiro. Aquele que salva uma única vida, salva o mundo inteiro. Naquele momento, na brisa gelada da noite polonesa, Schindler foi cercado pelos libertos. Filas e filas de rostos, maridos com suas esposas, pais com suas crianças. Eles sabiam o que Schindler tinha feito pela vida deles, por eles. E eles nunca se esqueceriam, jamais se esqueceriam do que aquele homem fez. Que pensamentos cruzaram a mente de Schindler naquele momento?
Que emoções podem vir à tona quando uma pessoa se encontra face a face com outras pessoas, com vidas que ele modificou? Algum dia você descobrirá, e é isso que eu quero falar com você nessa noite. Schindler viu o rosto dos que ele libertou, e você também verá. Schindler ouviu a gratidão das pessoas que foram salvas, e você também ouvirá. Ele estava diante de uma comunidade de resgatados, e a mesma coisa está reservada para mim e para você. E quando isso ocorrerá? Ocorrerá no dia em que Cristo voltar. E da onde eu tiro esta ideia, ou da onde eu tiro este pensamento? O texto de 1 Tessalonicenses, que é o texto base da mensagem dessa noite, capítulo 2, verso 19, diz assim: pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? Repare a pergunta do apóstolo Paulo: pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? A promessa presente nesse texto não é limitada apenas ao apóstolo Paulo. Havia passado apenas 6 meses desde que Paulo deixou Tessalônica, apenas 6 meses. Ele, Timóteo e Silas passaram 3 semanas proveitosas nessa cidade, apenas 3 semanas. E o resultado de sua estada na cidade foi o núcleo de crentes que ali foi formado. Lucas nos fornece um perfil resumido da igreja quando lemos o capítulo 17 de Atos. Ali nos versículos, Lucas diz que alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Ou seja, era um grupo bem eclético, que participou da primeira cerimônia. Alguns judeus, alguns gregos, algumas mulheres de alta posição social, todos convencidos de que Jesus era o Messias, e nesse curto tempo, todos tiveram que pagar por sua crença, literalmente. Alguns dos jovens crentes foram arrastados à presença dos líderes da cidade e obrigados a pagar fianças se quisessem a liberdade novamente. Naquela noite, ajudaram inclusive Paulo, Timóteo e Silas a fugirem da cidade. Paulo seguiu adiante, mas parte de seu coração estava em Tessalônica. A pequena igreja era tão jovem, a pequena igreja era tão frágil, tão especial, bastava pensar nela que ele se sentia orgulhoso, ele desejava muito voltar a ver a sua igreja, aquela igreja que ele tinha formado. O versículo que lemos conjura uma imagem que tem paralelo na de Schindler e também nos sobreviventes. Um encontro entre os que foram libertos e quem os conduziu à libertação. Um momento no qual os que foram salvos podem se encontrar com aquele que conduziu à salvação. Assim como no final do filme, é exatamente essa a expectativa do apóstolo Paulo. Eu gostaria muito de rever vocês, eu gostaria muito de estar com vocês. E qual é a nossa esperança? Qual é a nossa coroa? Qual é a nossa glória a não ser vocês? Ou seja, naquele dia, quando Jesus voltar, vocês, quando eu rever vocês ali na glória, quando eu rever vocês nos céus, quando eu rever vocês diante do Senhor, esta será a minha alegria, a minha esperança, a minha glória, a minha coroa. Nesse caso, Paulo se encontrará com os tessalonicenses. Ele olhará para aquele mar de rostos em busca de seus amigos e eles o encontrarão. E também Paulo os encontrará. E na presença de Cristo gozarão de uma reunião eterna. Tente se imaginar fazendo a mesma coisa. Pense no dia em que Cristo voltará. Eis que no grande círculo dos redimidos, o seu corpo já foi feito novo, como já vimos algumas mensagens atrás, sem dor,
sem problemas, sua mente foi tornada nova, o que você entendia parcialmente, agora você compreende totalmente, claramente. Você já não sente mais medo, você não vê mais, já não sente, não tem mais nenhum perigo, não há tristeza. Ainda que você seja apenas mais um na multidão, é como se você e Jesus estivessem sozinhos, apenas você e Ele. E Ele lhe faz essa pergunta: eu estou especulando, eu estou apenas especulando, mas é porque eu imagino que isso possa e talvez vai acontecer naquele dia. Eu imagino Cristo dirigindo a você as seguintes palavras: eu estou tão orgulhoso que você tenha deixado que eu usasse você. Eu estou muito feliz porque você deixou que ali na terra eu te usasse. Por causa de você, outras pessoas estão aqui neste lugar. Por causa de você, outras pessoas estão aqui. Você gostaria de encontrar essas pessoas? É provável que você se surpreenda com essa declaração. Uma coisa é o apóstolo Paulo ouvir essas palavras, e eu imagino que o apóstolo Paulo tenha muitas e muitas pessoas que por conta dele conheceram a Cristo. Quantas viagens, quantas cidades visitadas, quantos lugares que ele entrou, quantas sinagogas que ele pregou, quantas praças que ele pregou, quantas pessoas que ele evangelizou, quantas pessoas, com toda certeza Paulo vislumbrará no céu, e Jesus poderá dizer: olha Paulo, esse daqui é resultado, esse daqui é resultado, esse daqui é por causa da sua mensagem, esse foi por causa da sua pregação. A gente consegue imaginar o apóstolo Paulo com toda certeza cercado de muitas pessoas, afinal ele era um apóstolo. Podemos até imaginar um missionário no exterior, um famoso evangelista, e talvez você pode puxar pela memória o Billy Graham. Com toda certeza Billy Graham, por causa da sua mensagem, por causa da sua pregação, quantas pessoas esse homem conquistou ao redor do mundo, através das suas cruzadas evangelísticas, quantas pessoas se renderam a Jesus por causa de Billy Graham. Talvez você consiga imaginar este famoso evangelista, ou até mesmo um grande pastor, um pastor que está nas mídias, um pastor que está aí nas mídias sociais, na televisão, pregando verdadeiramente o evangelho, e pessoas se rendendo a Jesus por conta da mensagem, da pregação dele. Talvez você consiga imaginar esses grandes homens e mulheres ao longo da história, cercados de pessoas que realmente foram influenciadas pela sua palavra, pela sua pregação. Mas você, eu, nesse momento Jesus poderia de novo, eu estou só especulando, só imaginando, virar-se para a multidão e convidar a multidão, com a mão em seus ombros, ele fazer a seguinte pergunta: tem alguém aqui que foi influenciado por este meu filho? Tem alguém aqui neste lugar que por causa deste meu filho se rendeu a mim? Tem alguém aqui neste lugar? E um a um eles começam a se destacar e dar um passo adiante. O primeiro talvez seja aquele seu vizinho, um velhote enrugado, que morava ali do lado da sua casa. Para falar a verdade, você não esperava encontrar com o seu vizinho ali, mas o seu vizinho está ali, ele dá um passo à frente, ele diz assim: você nunca soube que eu estava te observando, mas eu estava observando, e por causa das suas atitudes, por causa da sua fé, por causa do seu exemplo, por causa da sua pessoa, um dia eu me entreguei a Jesus e aqui eu estou. Então vem um grupo de pessoas, uma meia dúzia mais ou menos, e um deles fala em nome dos outros e diz: olha, você nos ajudou muito. Você lembra quando nós éramos crianças, mas você dava aula para a gente na escola dominical. Depois nós crescemos, fomos para outros bairros, outras cidades, você nunca mais nos viu, mas tudo aquilo que você nos ensinou na escola dominical, as suas poucas palavras, ou até mesmo diante da sua timidez de ministrar a aula, mas tudo aquilo que você nos ensinou, o fato de você ter aberto tempo da sua vida para ministrar a palavra aos nossos corações ali na escola dominical, é que nós estamos aqui. Foi ali
que nós encontramos Jesus e nós nos entregamos a Jesus. Nós nos tornamos cristãos e verdadeiros e seguimos ao Senhor por causa da sua vida, por causa de você. E aí a fila anda. Ali naquele grupo há um colega que notou que você controlava o seu gênio para não ofender as demais pessoas, e por conta do seu temperamento ele se entregou a Jesus. Uma recepcionista notou a maneira como você a cumprimentava todas as manhãs, com alegria, com felicidade, dizia para ela: Deus te abençoe ao longo deste dia. Ela falou: mas o que esse homem tem de diferente? Por que ele é tão feliz e tão radiante e me abençoa todos os dias? Por conta disso ela se entregou a Jesus. Uma pessoa de quem você não se recorda, faz que você se lembre que um dia você foi no hospital, e ali no hospital você a viu, você estava ali para visitar um amigo do leito ao lado, mas quando você estava saindo, você parou e falou algumas palavras de esperança para o seu coração. Apesar daquela mulher ser uma desconhecida, você reservou parte do seu tempo para ministrar ao seu coração, porque ela parecia tão solitária, sem ninguém ao seu redor, e você trouxe ali uma palavra de Deus para ela. Você se assombra ainda mais com pessoas de outros países. Afinal, você nem sequer viajou para a Ásia, você nunca foi para a África, você nunca foi para a Oceania, mas ali existem pessoas do Camboja, pessoas da Nigéria, pessoas da Nova Guiné. E como é que você influenciou essas pessoas? E aí Cristo te fez recordar dos inúmeros missionários que você encontrou no caminho. Seus amigos disseram que você sempre os acolheu, você contribuiu com seu dinheiro dizendo: eu não tenho condições de ir, eu não posso ir para o campo, mas eu posso enviar, eu posso sustentar, eu posso abençoar alguém, eu posso fazer com que alguém conheça o amor de Cristo através dos meus recursos financeiros. Então você mandava todos os meses, ou quando podia, uma oferta para o campo missionário. E aí agora você entende que através da sua oferta missionária, aquele missionário estava no campo sendo sustentado e pregou a palavra, e aquelas pessoas tiveram o conhecimento do Senhor Jesus e se entregaram a Ele, porque você um dia ofertou, porque você abençoou missionários. Era o Espírito Santo em você e através de você, e porque você obedeceu ao Espírito Santo, agora pessoas lá do Camboja, da Nigéria ou da Nova Guiné puderam vir para agradecer você. Não demora para que você e os salvadores sejam cheios de pessoas, um número maravilhoso de pessoas ao redor, pessoas que foram tocadas por você. Você sente o que Paulo sentiu pelos Tessalonicenses: orgulho. Você compreende o que ele quis dizer quando falou: pois quem é a nossa esperança, a alegria ou coroa em quem nos gloriamos na presença perante o Senhor Jesus na sua vinda? Quem é a nossa esperança? Quem é a nossa alegria? Quem é a nossa glória? Quem é a nossa coroa? Não são vocês. Não é um orgulho presunçoso, um orgulho arrogante, do tipo que fala assim: olha o que eu fiz, olha o que eu fiz. Não, não há nada de arrogância. É um júbilo assombroso que declara: eu tenho orgulho da minha fé, e eu tenho orgulho daquilo que Deus fez através da minha vida. Eu tenho orgulho dos frutos que eu pude dar ao longo da vida, mas frutos que vieram do Senhor para mim. Mas Jesus ainda não acabou, e Ele adora guardar o melhor para o final. E eu não consigo imaginar algo melhor do que Jesus possa fazer exatamente isso no céu. Você já viu os vizinhos, já viu colegas, pessoas que você mal conhecia, estrangeiros que você jamais havia visto, mas ainda havia um outro grupo. E Jesus separou um espaço da multidão para que você pudesse ali ver essas pessoas. E quem entra ali? Quem se aproxima? A sua família. A sua esposa, ou seu marido, aí no caso, é a primeira pessoa a abraçá-lo. Houve uma ocasião em que vocês se perguntaram se algum dos dois iria chegar lá. Mas agora você ouve as palavras sussurradas em seu ouvido: obrigado porque você nunca desistiu de mim. É para você, esposa, que você vem para a igreja e chega em casa, o seu marido está bêbado, mas você nunca desistiu dele. Quem sabe lá no céu você vai ter uma doce surpresa.
É para você, marido, que tinha uma esposa hiper, super, mega complicada, gênio dificílimo, mas você nunca desistiu dela. Aí vem seus pais, já não são frágeis como na última vez em que você os viu, estão revigorados, estão renovados, e eles abraçam você e dizem: estamos orgulhosos de você, filho, porque por conta da sua fé, o Senhor Jesus nos alcançou. Depois vem os seus filhos, crianças de quem você cuidou, pelas quais você orou, e essas crianças agora crescidas, já não são mais crianças, te abraçam, te beijam, te agradecem pelo pai, pela mãe que você foi, pelo exemplo de vida, pela fé que foi apresentada, pela palavra que foi lida, pelas noites de oração, pelas madrugadas insones que você passou preocupado com elas. Elas te agradecem, e então surgem alguns rostos que você não conhece. Alguém vem apresentá-los e diz: olha, esses daqui são seus netos, esses são os seus bisnetos, são os seus descendentes, meninos e meninas que vieram muito depois de você, que você não viu até hoje, e eles te agradecem, te beijam, te agradecem, porque você deixou um legado, porque você deixou uma fé, porque você passou para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, por mais que os seus olhos não viram, você passou para gerações seguintes, a sua fé, a sua crença no Senhor Jesus, e elas estão ali exatamente porque um dia receberam, talvez sem você saber, receberam de você a palavra, o evangelho, e elas puderam se entregar ao Senhor. Será que esse momento vai acontecer? Eu não sei, sinceramente eu não sei. Se acontecer, você pode estar certo de duas coisas. Primeiro, a grandiosidade e glória vão ser muito maiores do que eu estou falando aqui. Aquilo que eu estou citando aqui e dizendo para você não é nada perto daquilo que vai acontecer lá no céu. Vai ser algo espetacular, maravilhoso. Eu falo isso porque há uma promessa em Isaías repetida pelo Paulo, dizendo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, eu faço parte desse grupo que não consegue imaginar, que tem uma mente que não consegue imaginar o que Deus está preparando para nós. Segundo, se esse momento de reunião de fato ocorrer, você pode ter certeza de que você não terá motivos para se arrepender do sacrifício que você tenha feito por conta do reino. E nós fazemos sacrifícios. Eu não estou falando de mim como pastor. Os pastores têm que fazer sacrifício. Eu não estou falando de mim como pastor. Você pode olhar para mim e falar: mas o senhor é pago para isso, né? Essa é uma das frases que eu mais ouço. Pastor, o senhor pode orar, afinal de contas o senhor é pago para isso, não é verdade? Mas não é essa a questão. Eu estou falando aqui para presbíteros, eu estou falando aqui para diáconos e diaconisas, eu estou falando aqui para professores de escola bíblica, professores de escola dominical, eu estou falando aqui para aqueles que cantam aqui no louvor, para aqueles que servem diante das crianças, para aqueles, todas as áreas que fazem um café, que limpam uma igreja, aqueles que recepcionam, eu estou falando de todas as pessoas que servem, eu não consigo aqui mensurar aqueles que trabalham na parte de som, de mídia, de transmissão, eu estou falando de pessoas. Nós fazemos sacrifícios, fazemos muitos sacrifícios. Talvez a equipe de louvor semana passada, diante de um calor de 37, 38 graus ali naquele sol, estávamos ali suando e cantando e louvando. Você pode falar, foi um sacrifício, mas quando você chegar no céu e alguém um dia aparecer para você, uma pessoa que você não conhece, e dizer assim: olha, eu quero te agradecer, porque naquele dia que vocês estavam tocando lá na frente da igreja, fazendo um som, eu parei ali para ver vocês.
Naquele dia eu tive um encontro com Jesus. Deus falou ao meu coração, dizendo: alguma coisa tem nesse pessoal que eu não recebi ainda, porque eles estão debaixo de um sol escaldante, tocando por uma rua movimentada, eu não consigo entender. Mas naquele dia Deus entrou no meu coração. Eu quero agradecer a você, porque você estava tocando e cantando naquele dia, por mais que os seus olhos não contemplaram. Naquele dia eu tive um encontro com Jesus. É esse tipo de surpresa que nós teremos nos céus. É nisso que eu creio. Talvez você possa olhar, você que canta, você que toca, você que está aqui na parte administrativa, você que trabalha, você que sua a camisa neste lugar, e às vezes, agora na pandemia eu estou mais tranquilo, mas que eu faço você suar e trabalhar e sonhar comigo e fazer as coisas acontecerem. Talvez você possa falar: meu Deus, como é cansativo tudo isso, eu não tenho sequer um aplauso. Mas eu tenho certeza que no céu você será surpreendido pelo que através do seu ministério Deus fez na vida de pessoas. Nós precisamos ter essa visão. Você não vai se arrepender das horas dedicadas a Cristo. Você não vai se arrepender dos sacrifícios que você fez, das horas que você passou na igreja, das horas que você passou escrevendo uma lição, das horas que você passou preparando um sermão, das horas que você passou imaginando e trabalhando, fazendo trabalhos manuais. Você não vai se arrepender de nada, porque através daquilo que você fez, pessoas foram alcançadas, pessoas foram abençoadas. Você não se arrependerá por elas. Do dinheiro que você deu, você daria 1000 vezes mais para alcançar pessoas. Às vezes em que você ajudou pobres, você amou os desgarrados, você faria tudo de novo para que essas pessoas fossem tocadas pelo Senhor. Oscar Schindler faria de novo. No início da mensagem, na primeira parte, nos perguntamos quais seriam os pensamentos que passaram pela mente de Schindler. Perguntamos como é que ele se sentiria, como é que ele estava se sentindo, cercado pelas pessoas que ele havia salvo. Quando a gente olha para a última cena do filme, que é preto e branco, mas apesar de ser filmado em 1993, esse foi o aspecto dado. A sua última aparição no filme nos dá uma pista, e eu separei um trechinho deste filme para que você possa assistir. Os irmãos vão colocar o som e vão até erguer um pouquinho, mas está em inglês. Eu fiz questão de colocar em inglês, está bem legendado embaixo. Você conseguirá prestar atenção aí, ler e veja qual é a reação de Schindler no final do filme. We've written a letter trying to explain things in case you were captured. Every worker has signed it. Thank you. It's Hebrew from the Talmud. It says, whoever saves one life saves the world entire. I could have got more. I could have got more.
I don't know if I could have got more. Oscar, there are 1,100 people who are alive because of you. Look at them. If I'd made more money. I threw away so much money. You have no idea. If I just... There will be generations because of what you did. I didn't do enough. You did so much. This car. Good would have bought this car. Why did I keep the car? 10 people right there. 10 people. 10 more people. This pin. 2 people. This is gold. 2 more people. He would have given me 2 for it. At least 1. He would have given me 1. 1 more. 1 more person. Person stand for this. I could have got 1 more person. And I didn't. I didn't. Quando você chega no final do filme, diante dos olhos ali de Schindler, a fábrica não importava mais o lucro. O que importava para ele eram pessoas. De fato, só uma coisa importa. A fábrica você não vai levar para o céu. A sua empresa, a sua firma, os seus negócios, o seu carro, a sua roupa, o seu broche, o seu brinco, o seu colar, o seu perfume, a sua casa. Nada disso você leva. Naquele dia os seus olhos não contemplarão os carros que teve, as casas que teve, as roupas de marca que você teve. Naquele dia seus olhos não contemplarão as joias que comprou, os títulos que você recebeu neste mundo. Naquele dia os seus olhos contemplarão apenas pessoas, e principalmente aquelas que você ajudou a se encontrar com Jesus, aquelas que você ajudou a se transformarem, aquelas para quem você foi uma inspiração. Assim como Schindler, no dia em que Jesus voltar, no dia em que seus olhos contemplarem quantas pessoas você pôde influenciar e atrair para Cristo, quando você vir as pessoas que Deus permitiu que você as amasse, eu ouso dizer que você faria tudo de novo, em um piscar de olhos. E assim como Schindler, você sentirá o fato de não ter feito mais. Eu poderia ter vendido carro, eu poderia ter vendido broche, eu poderia ter salvo mais uma vida, eu poderia ter feito mais alguma coisa. Eu creio que aquele dia será um dia de surpresas para mim. Como pastor e pregando aqui, e ao mesmo tempo, diante dessa situação, a gente já tem, apesar de ter transmitido culto há mais de 2 anos, quase 3 anos aí,
Eu creio que aquilo que eu não consigo, os meus olhos não conseguem contemplar, porque essas telas aqui não me permitem ver além. Muitas pessoas, eu creio que naquele dia virão para dizer obrigado, pastor, porque através da sua mensagem, da sua pregação, através da sua vida, um dia eu me encontrei com Jesus. Eu creio nisso. Mas eu espero que não apenas eu, mas você também tenha doces surpresas. Que naquele dia os seus olhos possam contemplar pessoas que foram alcançadas pelo tocar da bateria, pelo tocar do baixo, pelo tocar de um violão, de uma guitarra, de um teclado, pelo cantar aqui à frente, pelo tocar de um piano, por uma aula ministrada, por um abraço à porta, por um boletim entregue, por uma cesta básica entregue, por algo que você realizou. Pessoas possam vir dizendo assim: eu quero te agradecer, porque através de você eu me encontrei com Jesus. Eu, enquanto pensava nessa mensagem, algumas pessoas me vieram à mente, né? Nós, no mês de março, fizemos uma vigília aqui na igreja. Fizemos uma vigília, nós estávamos saindo aqui, já era, eu acho que meia-noite, o próximo disso, um pouco mais de meia-noite. De repente um camarada bêbado ali à porta. Esse camarada bêbado hoje é uma das pessoas que está construindo a minha casa aqui. Totalmente recuperado, restaurado, participando e ajudando numa comunidade, numa igreja. Aquilo que nós fizemos para aquele cara ali à porta, não tem preço. Deu para você entender? As marmitas que você já entregou, Marcelo, de noite, um dia lá no céu, pessoas irão te abraçar e dizer: por conta do que você fez. Deu para você entender? Dá para você entender, Serginho, que não é apenas uma rifa, mas uma caminhonete que está sendo rifada, crianças estão sendo atingidas e tocadas, e por conta disso, essas crianças podem ter toda uma diferença na vida. E um dia, por mais que seus olhos não contemplem, essas crianças podem te abraçar e dizer: obrigado, Serginho, porque você um dia teve essa iniciativa. Dá para você entender que tudo aquilo que você faz aqui tem reflexo lá na frente? É por isso que nós naquele dia, além da coroa, como vimos semana passada, a coroa de vida, a coroa de justiça, a coroa de glória, uma outra coroa que a gente poderia colocar são essas pessoas que virão até nós e nos abraçarão dizendo: foi por causa de você. Então, nunca perca uma oportunidade de falar de Jesus, nunca perca a oportunidade de abraçar uma pessoa, de ajudar uma pessoa, de estender a mão, de dizer um bom dia. Nunca perca a oportunidade de fazer a diferença numa pessoa, quer essa que esteja ao seu lado aqui, quer a quem você vai se encontrar amanhã. Nunca perca a oportunidade de fazer a diferença na vida dessa pessoa. Nunca perca, porque você não sabe o que essa pessoa precisa e o que vai resultar da ação da sua vida na vida dessa pessoa. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, porque nessa noite a gente pode se sentar ao redor da palavra, e assim como Paulo tinha uma expectativa, a sua esperança, a sua coroa, a sua glória, a sua alegria, seria um dia reencontrar os de Tessalônica. Talvez isso não acontecesse na terra, mas aconteceria nos céus, e diante da vinda do Senhor, é exatamente isso. Na sua volta, no seu retorno, diante da vinda do Senhor, ele queria ter a alegria, a recompensa de poder olhar para os tessalonicenses que um dia foram alcançados pelo seu ministério, pela sua palavra, pelo seu serviço. Eu não estou aqui, ó Deus, falando com pregadores, não estou falando com pastores, com missionários e com obreiros ou com apóstolos, não, eu estou falando com crentes, quer estejam aqui, quer estejam nos assistindo pela internet, são crentes no Senhor,
Pessoas, ó Deus, que olham para o Senhor. Pessoas, ó Deus, que buscam a face do Senhor. E Deus, que o Senhor dê toda a direção para a vida deles, para que eles possam aproveitar todas as oportunidades, para que a Tua mensagem, para que a Tua palavra, para que realmente Cristo chegue até elas, até essas pessoas, de alguma forma, para que naquele dia os nossos olhos possam contemplar essas pessoas e o nosso coração se encher de alegria, porque através de nós essas pessoas foram alcançadas. Obrigado porque podemos naquele dia, no dia da volta de Jesus, termos uma doce surpresa, sermos surpreendidos por pessoas que foram alcançadas pelas nossas vidas. Nos dê, ó Deus, esta alegria, este privilégio. É assim que eu oro, Pai. Eu oro pela vida de cada um dos meus queridos aqui. Eu oro por aqueles que nos assistiram e nos acompanharam ao longo da transmissão. Eu oro por cada pessoa, para que realmente a alegria seja completa nas nossas vidas, naquele dia, em nome de Jesus. Obrigado por este culto, obrigado a Deus por tudo aquilo que tivemos aqui. Agora leva-nos para as nossas casas em paz e em segurança. Dê-nos, Deus, uma excelente semana, uma semana abençoada na Tua presença, e que o Senhor seja com cada um de nós, aonde estivermos, com os nossos irmãos em casa também. Derrame sobre eles a graça, a bênção, a proteção do Senhor, o favor do Senhor sobre suas vidas, que eles em tudo sejam abençoados por Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, e que o consolo, o poder do Espírito Santo de Deus, seja sobre as nossas vidas hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Eu vi que temos algumas pessoas nos visitando aqui nessa noite, rostinho diferente. Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos e vão em paz em nome de Jesus. Deus abençoe, uma excelente semana.